Oi pessoal, aqui é a Rafa e essa semana aqui no canal a gente recebeu uma pergunta do Robson. Robson, muito obrigada pelo seu comentário em relação aos essays, né, que são as redações para o application do MBA. Então eu dei uma recordada de como foi esse processo para mim para contar para vocês. Mas duas coisas que eu queria dizer primeiro. A primeira é, eu contratei uma consultoria, se chama Elin Lollis, e ela me ajudou muito a me organizar, a me preparar, a revisar os materiais. Então, o que eu vou explicar tem muito a ver com isso. E a segunda coisa é que existe uma alternativa às consultorias tradicionais, por assim dizer, que se chama The Applicant Lab, que é um site, você também contrata, mas ele basicamente tá tudo lá. E você não necessariamente precisa contratar uma pessoa, alguma questão por hora. Eu, por exemplo, contratei um serviço por hora, né? Então, esse Applicant Lab é como se fosse uma plataforma onde já tem várias lições de casa para você se preparar. Tem toda uma forma como a plataforma funciona. Beleza, então vamos lá. Eu me inscrevi em 3 escolas para o MBA no ano passado. Elas foram Harvard, Stanford e MIT. Eu fui aceita em Harvard. Eu nem passei para a entrevista de Stanford e depois da entrevista do MIT eu fui waitlisted, que é quando você entra numa lista de espera, se você quiser tentar sair dessa lista de espera e ser aceito basicamente por vagas que não são preenchidas, alunos que acabam não indo para lá. E como que eu trabalhei essa questão dos essays, né? Então, primeira coisa que você vai ter que fazer justamente é pensar nas escolas. Pesquisar as escolas, falar com pessoas que estão lá, pessoas que você conhece, conhecidos de conhecidos, ou então simplesmente achar no LinkedIn, mandar algumas mensagens, ver se consegue contatar. Procura sempre por pessoas que têm alguma coisa em comum com você, acho que isso cria uma conexão e aumenta as chances da pessoa te responder. Tem vários webinars ou eventos online acontecendo toda semana de cada uma dessas escolas, onde vocês conseguem entender um pouquinho como cada uma funciona, as diferenças, os interesses, fazer perguntas, enfim. Então, a primeira coisa é fazer basicamente a lista de escolas das quais você gostaria de aplicar. Existe uma estratégia que eu não fiz, e que talvez eu lembre errado, mas escolher Target Schools, Safe Schools e Rich Schools, que basicamente você separa em 3 níveis de dificuldade, talvez seria a explicação, e aí você aplica para escolas que estejam nesses 3 níveis. Eu basicamente não fiz isso, eu tive muito pouco tempo para me preparar, então nem cheguei a ter tanto tempo para pesquisar essas escolas. Quem está se planejando há muito tempo, tirando a questão da pandemia, chega a visitar as escolas, né, assistir uma aula, enfim, todas essas coisas ajudam na decisão. Por que você primeiro tem que pensar nas escolas? Porque não só as questões das redações dos essays variam de escola para escola, inclusive em alguns momentos o formato, mas também o que as escolas procuram e o que você procura em cada escola muda, né? Cada uma tem as suas forças, né? O seu foco, os seus centros de pesquisa, professores, enfim, projetos. Então, o que você fala nessas redações pode mudar um pouco de acordo com você fazendo o match, né? Basicamente, entre o que a escola é e quem você é e o que você busca. Beleza. Antes de eu começar a escrever os essays por si, eu fiz alguns exercícios com a minha consultora. Então, alguns exercícios foram a questão dos goals, que seriam as metas pós-MBA, logo após o MBA, então curto prazo, e depois de algum tempo após o MBA. Você sempre vai ter que falar dessas duas, tá? Você vai ter que pensar o que eu quero fazer logo depois do MBA e o que eu vou querer fazer mais pro futuro da minha vida. Eu lembro que no meu caso era uma questão de trabalhar numa posição de liderança, numa empresa do agro, com desenvolvimento de negócios após eu sair do MBA, e no futuro eu me tornar empreendedora. E para eu chegar nessas questões eu tive que conversar muito com a minha consultora, pensar muito, porque de cara, assim, é muito difícil você vocalizar de uma forma muito estruturada o que você quer fazer da sua carreira, né? Então, basicamente, esse é um dos exercícios e conectando essas metas com o que eu fiz no passado. Então, tem que ter um sentido, mostrando que você já tem buscado essas metas através de carreira, empregos, cursos, enfim. Não pode ser uma meta que... Não que não pode ser, mas acho que reduz a sua chance de ser aceita se a sua meta não tem nada a ver com nada que você fez até agora, a não ser que você consiga costurar muito bem essa história. O segundo exercício que eu fiz, depois do de metas, foi uma questão de marca, né? A minha marca. Então, para isso, eu escrevi todas as histórias da minha vida, da parte de educação e profissão, e depois fui repassando isso com a consultora para escolher as histórias que a gente ia usar em cada escola, em cada essay, enfim. O que eu tinha que falar nesse também? Peraí.
que eu escrevi aqui? Ah, sim. E tentar sumarizar tudo que eu pensei, tudo que eu fiz, tudo que é a minha meta, em uma frase que seria a minha marca, e dali tudo deriva. Todas as histórias, todas as questões têm que estar atreladas a essa marca, né? Como que eu vou me apresentar. No meu caso, tinha muito a ver com agro, a parte de sustentabilidade, a parte financeira, enfim. Isso é muito pessoal de cada pessoa, tá? Além disso, também, de novo, da consultoria, tem um blog, tem alguns artigos para eu poder estudar, ver como que outras pessoas fizeram, entender um pouquinho mais de cada escola. O penúltimo passo é fazer um brainstorm, né? Eu não lembro como falar brainstorm em português, mas basicamente pensar, tá, como que eu vou fazer essa redação? Como é que eu vou responder essa pergunta? E em vez de escrever a redação, pensar, bom, eu vou falar isso, 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 depois eu vou falar isso, isso e isso, e aí revisar isso de novo com a consultora antes de começar a escrever, e depois que começar a escrever, aí também tem as rodadas de revisão, pra ver se alguém que não te conhece tão bem entende o que você tá falando, porque a nossa tendência quando começa a escrever é assumir que a pessoa entende termos técnicos da nossa indústria, ou implicitamente entender coisas da nossa vida, que se você não falar, a pessoa não vai entender, vai ficar estranho. Então, por isso que é importante sempre ter alguém revisando. Tanto acho que pessoas que você conhece darem uma lida e ver se tá sincero, se tá trazendo sua mensagem, e pessoas que não te conhecem pra saber se alguém que não te conhece, como a pessoa que vai te avaliar, se ela vai entender o que você tá querendo dizer, né? E basicamente é isso. E quais são as perguntas, né, que você tem que responder nessas redações para finalizar? Depende da escola. Harvard, por exemplo, eu vou ler em inglês, tá? As we review your application, what more would you like us to know as we consider your candidacy for HBS? Mas basicamente você já vai ter mandado o seu resume, que é uma coisa que você basicamente começa até por ela, fazendo o seu resume, que é como se fosse um currículo vitae? CV? Não sei. Travei. O que eu tava falando? Ah, da pergunta de Harvard. Então é uma pergunta que você fala assim, mas o que mais que eu vou falar? Basicamente, no meu caso, eu contei a minha história, da minha infância, da minha família, da faculdade, do trabalho, contei algumas histórias de trabalhos voluntários, coisas que eu conquistei no trabalho, o que eu quero fazer, né? As metas. As metas que você preparou vão estar explicitamente no seu essay. Então, basicamente, você conta o seu passado, conta o seu futuro, né, as suas metas, e aí você fala, bom, para conectar o passado com o futuro, eu preciso do MBA, eu vou fazer isso no MBA, eu quero aprender isso, eu quero ajudar com isso, enfim. É quase como se fossem essas três bloquinhos. Harvard, do que eu me lembro, não tem um tamanho do essay, mas eu fiz acho que em 2 páginas, porque mais que isso também acho que deve ser cansativo para eles lerem. Deu, sei lá, 1.200 palavras, talvez. Ou 2.000 palavras, talvez. Acho que não mais que 2.000 palavras, é muita coisa. MIT Sloan não é exatamente uma redação, é uma cover letter, carta de apresentação, eu acho. Que aí é super pequena, assim, tipo, é menos que uma página, é muito difícil porque é muito curto, você tem que ser muito direto, jogar as mensagens principais pra conseguir passar pra entrevista. Mas além dessa carta, no caso de MIT, você manda um vídeo de 1 minuto de apresentação pessoal. Então MIT é bem sucinto. Parece que dá menos trabalho, mas pra mim eu achei mais difícil, porque você tem tão pouco espaço e tão pouco tempo pra contar tanta coisa. Mas enfim. E a terceira que eu apliquei foi Stanford, né, que eu não passei pra entrevista. Stanford é a que tem mais coisa pra escrever, gente. Dá mais trabalho, por quê? São 2 essays. A primeira é o que importa pra você, o que mais importa pra você e por quê. Então, sei lá, você poderia falar sua família, salvar o mundo, ganhar dinheiro, não sei. Você tem que falar o que mais importa pra você e por quê. Então aí não necessariamente você vai contar a sua história, como eu contei no caso de Harvard, né? Talvez você vai falar de uma coisa e explorar ela. E a segunda essay, ela é por que Stanford? Por que você quer vir fazer o MBA em Stanford? Então você vai ter que falar das suas metas, tem que falar o que você fez, o que você quer fazer lá, enfim. As duas juntas, essas 2 redações juntas, dá mais ou menos 1.000 palavras, aí também é curto. E por fim, eu lembro que Stanford tem, além disso, mais umas 3 pequenas perguntas, que eu não tenho aqui agora, mas acabam sendo mais 3 micro-redações, para você falar de um projeto, de alguma situação, então acaba sendo até um application mais longo na questão de escrever, né? Então é isso, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês de como que é o application especificamente dos essays, como eu lidei com isso, e eu acho que tem várias formas, não tem uma solução milagrosa, como tudo na vida, mas espero que ajude a dar um pouquinho mais de contexto. E boa sorte para quem tá aplicando.